Olá, meus amores, vamos à nossa aula de português. Me chamo Milena Cavalcante e serei a professora de vocês nesse momento. Momento esse que não podemos estar nas nossas salas de aula, mas estamos nos encontrando aqui através da televisão, na casa de vocês. Peço licença para entrar e para participar desse momento com vocês, bastante prazeroso, tá certo? Vamos prestar bem atenção, vai ser um momento divertido, de conversa e de bate-papo, onde a gente também vai aprender, tá certo? Nossa disciplina, Língua Portuguesa, do 4º ano. O conteúdo, planejamento, produção e reescrita textual. Vamos começar com as nossas dicas essenciais, dicas de ouro. Acompanhe a programação da TV e do rádio, realize todas as atividades propostas, separe o seu material de estudos e revise sempre os conteúdos estudados. Durante a nossa aula, eu vou pedir que vocês anotem algumas coisas, tá certo? Então é bom separar aí um lápis, um caderninho, para vocês anotarem as dicas e também as atividades propostas. É sempre importante revisar, então aqueles pontos mais importantes, anotem para revisar durante a semana, o que vai servir também para as nossas avaliações, tá certo? Então, o que é que nós vamos falar na aula de hoje? O que de fato é produção, é ouvir, é escrita, o que é isso? Então, vamos passar a entender que vamos ler, ouvir, reescrever e produzir. E vamos entender cada ponto desse no decorrer da nossa aula. Quando um professor está lá na sala de aula e fala assim, vamos produzir um texto, olha a reação de muitos alunos. Mas por que tão difícil produzir um texto? E aqui eu coloquei, quando o professor fala que temos que produzir um texto. E essa é a reação muitas vezes dos nossos alunos. E a gente até pensa, por que essa reação? E ao final da aula, coloquei como missão hoje deixar vocês assim, ó, tranquilos. Quando o professor pedir, produza um texto, vocês vão estar assim, ó, já sei produzir, tá tudo certo, já sei como é que faz e eu vou produzir. Vocês vão perceber que produzir é muito prazeroso, porque nós colocamos as nossas ideias, nós podemos pensar, criar, contar histórias, contar um pouco do nosso dia a dia, da nossa vida. E isso é muito bacana, é muito legal quando a gente pode se expressar através das palavras. E nós vamos aprender como fazer isso. Vamos começar a entender. Nós temos vários tipos de gêneros textuais. Primeiro, o que são os gêneros? Os gêneros são as formas pelas quais o texto vai ser expresso, vai ser colocado. Então, nós temos o conto. O próprio nome já diz, eu vou contar uma história. Então, são de origem popular, estrutura situacional inicial, conflito, enredo, tendência à magia e o desfecho. Todo texto ele precisa ter o começo, o meio e o fim. E aí a gente vai desenvolvendo. São de origem popular, eles são contados e passados de geração em geração. Quando a gente fala popular, é nosso meio de convívio. Nós temos a lenda. Quem nunca ouviu falar em lenda, não é mesmo? E na lenda nós vamos ter a mistura do que é real, do que é fantasia, também é bem bacana. Nós temos a carta. Hoje em dia, com a tecnologia, quase não se escreve mais carta, mas durante muito tempo era um meio de comunicação bem usado. Nós podemos escrever uma carta hoje tecnológica através do WhatsApp, do Facebook, quando a gente escreve aquele textinho contando uma história, perguntando como uma pessoa está. Também é um gênero textual. A fábula eu vou deixar por último, porque foi o gênero que eu escolhi para trabalhar com vocês hoje. Nós temos a biografia. A biografia vai contar a história de um indivíduo, de uma pessoa. E o bilhete é aquele recadinho. Então vamos pensar numa situação que a mãe saiu para trabalhar, precisa lembrar o filho que vai ter aula na TV hoje. Então a mãe coloca lá um bilhetinho na parede. Aula ao meio-dia, para você lembrar que tem a sua aula naquele dia. Por fim, vamos à fábula. A fábula ela é criada pela tradição oral,
são curtas e os personagens são muitas vezes animais com expressões humanas. E ela nos traz uma lição de moral. E nós vamos entender o que é uma lição de moral no decorrer da nossa aula. Aqui eu trouxe uma fábula para vocês. Primeira característica que eu quero que vocês observem na fábula é que são animais os personagens, tá certo? Então vamos ler a fábula aqui comigo. A cabra e o asno. A cabra e o asno viviam no mesmo quintal. A cabra ficou com ciúme porque o asno recebia mais comida. Fingindo estar preocupada, disse: "Que vida a sua! Quando não está no moinho, está carregando fardo. Quer um conselho? Finja um mal-estar e caia num buraco." O asno concordou, mas ao se jogar no buraco, quebrou uma porção de ossos. O dono procurou socorro e o veterinário aconselhou: "Se lhe der um bom chá de pulmão de cabra, logo estará bom." Assim, a cabra foi sacrificada e o asno curado. Então, vocês estão vendo aqui os dois personagens, a cabra e o asno, e que eles falam, eles se comunicam. A gente sabe que os animais não falam, mas na fábula isso é permitido, isso é bacana também. Agora vamos para a interpretação da fábula. Qual é o título do texto? Então, voltando aqui, nós temos o título, nós temos o início do texto e nós temos o desenvolver. E no final, lembram que eu disse a vocês que nós vamos ter a moral da história? Aqui está a moral da história. Vocês vão precisar saber cada pontinho desse na nossa atividade, tá? Então, qual o título do texto? O título do texto é A Cabra e o Asno. Segunda questão. Quais são os personagens apresentados na fábula? A cabra e o asno. Agora percebam, a primeira questão e a segunda questão, nós tivemos a mesma resposta, mas nem sempre isso vai acontecer, tá certo? Poderia ser outro título, o título poderia ser A História da Cabra e do Asno, e os personagens seriam diferentes. Então, observem que nem sempre isso vai acontecer, nem sempre vai ser a mesma resposta, tá certo? Agora, terceira questão. Qual o sentimento apresentado pela cabra na fábula? A fábula, ela tinha esses personagens e um deles apresentava um sentimento. E que sentimento era esse? A cabra estava com ciúmes do asno. Então, esse ciúme foi que fez acontecer o que a gente vai ver aqui na próxima. Quarta questão. O que aconteceu com o asno depois que ele pulou no buraco? Que vocês lembram que foi que aconteceu com o asno? Quebrou uma porção de ossos. Então, a cabra com ciúmes fez com que o asno pulasse lá e quebrasse uma porção de ossos. E esse foi o desenvolver da nossa fábula. Coloquei e mostrei para vocês a moral da história e a gente vai entender ela agora na quinta questão. Qual a moral da história? Moral da história: quem conspira contra os outros faz mal a si mesmo. Se a gente pensar um pouquinho e tentar entender o que foi que de fato aconteceu aqui, nós vamos ver, a cabra morreu e o asno ficou bem. Por quê? A cabra tentou fazer mal a ele, não conseguiu. Quando o dono foi procurar o veterinário, ele disse que precisaria sacrificar a cabra para salvar o asno. E foi isso que o dono fez. Então, a fábula da cabra e do asno serve para nos recordar que aqueles que conspiram para prejudicar os outros acabam se dando mal. Essa é a moral da história. Então, essa moral que acontece nas fábulas é uma lição. É uma coisa que vem do nosso dia a dia. É algo que vem trazendo um ensinamento para a gente. Tá certo? E essa moral é justamente o ponto principal das fábulas. É essa moral.
Poderia ser qualquer outro sentimento, qualquer outra coisa, mas sempre vai nos trazer uma lição de vida, algo que serve para a nossa aprendizagem. Dando continuidade, nós vamos ter as características de uma fábula. Primeiro, a narrativa pode ser escrita em prosa ou verso. Segundo, os animais apresentam comportamentos humanos, certo? As virtudes, qualidades e defeitos do caráter dos seres humanos são representados por meio do comportamento dos animais. O que é que quer dizer isso? Os animais eles podem expressar inveja, tristeza, felicidade, medo, ciúmes, como a gente viu na fábula anterior. Todos esses sentimentos vão ser expressos através dos animais. Outra forma também que pode ser, a inveja pode falar, o ciúme pode falar, a felicidade pode falar, os sentimentos podem falar como se eles fossem humanos. Outro ponto, podem ter temáticas múltiplas. O que quer dizer isso? Podem ter vários temas. Exemplo, a vitória da inteligência sobre a ignorância. Então, nós vamos ter essa diversidade de temas por meio da fábula. A manifestação de personagem tipo, pois os personagens representam atitudes de um conjunto de pessoas. Exemplo, a cabra pode representar pessoas ciumentas e o asno pode representar pessoas flexíveis. O que significa isso, personagem tipo? Nós sabemos que tem pessoas que são mais bravas, pessoas que são mais flexíveis, mais calmas, são características de um grupo. E quando a gente fala personagem tipo, é um personagem típico daquele grupo. Então, nós vemos que o asno aqui, ele representa uma pessoa calma, passiva, que ouve as pessoas, que faz aquilo que as pessoas pedem. Então, isso quer dizer personagem tipo. E mais uma vez, relembrando e retomando, há uma lição de moral no final da história. O que é que a história precisa ter? Nós vamos ter o início, que é quando, onde, quem, é uma característica. Então, no início do texto, eu preciso dizer quando aconteceu. Por exemplo, num belo dia, onde, no quintal de uma casa, quem, a cabra e o asno. Eu já dei início ao meu texto, tá certo? E aqui eu tenho outros exemplos. Certo dia, um belo dia, há muito tempo, certa vez e era uma vez. No próximo, no meio do meu texto, eu preciso dizer o que aconteceu, como aconteceu. E eu posso usar alguns termos para fazer isso. Então, de repente, foi quando, em seguida, nesse momento. Esses pontos são bem importantes, então prestem atenção, podem anotar no caderno de vocês que o texto ele precisa ter início, meio e fim. No início, eu preciso dizer quando, onde, quem. No meio, o que aconteceu e como aconteceu. E no fim, o próprio nome já diz, eu preciso concluir ou encerrar. Então, eu posso utilizar esses três termos. Por fim, finalmente, dessa forma. Agora é a sua vez de produzir, tá certo? Nós vamos fazer uma atividade de produção conjunta. Você vai precisar do seu material de estudos, lápis e borracha e o caderno, porque agora é a sua vez de produzir, tá bem? Aqui nós vamos ter uma produção conduzida. Eu vou trazer alguns exemplos de animais para vocês. Vocês podem utilizar esses animais para fazer a produção de vocês, tá bem? Aqui tem a produção do aluno André Ângelo, mas antes disso vamos produzir a de vocês. Vou trazer aqui 3 animais, a cobra, o cachorro e o pássaro. Lembrando e recapitulando, vocês precisam ter o início. Então, no início, quando? Um belo dia ou um certo dia, o cachorro estava a passear na floresta
encontrou uma cobra. Muito assustado, latiu e espantou o pássaro. Vocês podem produzir dessa forma, tá certo? Usando esses animais, atribuindo a eles fala, sentimentos, movimentos, lembrando sempre de contar. Então, lembram que eu disse a vocês que a minha missão hoje era terminar a aula deixando vocês com um sorriso bem grande no rosto na hora de produzir. Então, é isso que nós vamos fazer, produzir. Vocês podem pedir ajuda ao papai, à mamãe, ao irmão mais velho, alguém que esteja na casa com vocês para fazer essa produção. É hora de colocar a expressão de vocês no papel. E isso é bem bacana. Vocês podem contar uma história, sejam criativos, podem falar o que vocês quiserem. E uma sugestão é também tirar foto da produção, gravar um vídeo lendo a história de vocês. Isso é bem bacana para a gente receber também. Pode mandar para o professor de vocês que está acompanhando, o professor ou a professora de vocês, fazer esse relato e compartilhar com a gente, porque a gente gosta de ver vocês produzindo também, participando das nossas aulas. E agora eu vou mostrar para vocês como exemplo a produção do aluno André Ângelo. André Ângelo é aluno da Escola Municipal Santo Ives, que fica na comunidade do Cajueiro, e nós convidamos ele para fazer parte dessa aula. Ele é aluno do município, da nossa rede municipal, e produziu junto com a professora Josilma Cristina essa fábula. Então a professora fez a filmagem, certo? A correção do texto, e ele também contou com a ajuda da mamãe na hora de contar a história dele. E isso é bem bacana. Antes de tudo, gostaria de agradecer à professora Josilma pelo apoio e dedicação na hora da produção e da participação do aluno na aula. Agradecer ao aluno André Ângelo, parabenizá-lo também, e à mãe que sempre acompanha em todas as atividades. Isso é bem importante. E agora nós vamos para o vídeo do aluno André Ângelo. Eu sou André, estudo na Escola Municipal Santo Ives, sou 4º ano e vou ler essa fábula com minha tia Josilma. Um passeio na floresta. Certa vez, pela manhã, eu e meu irmão fomos passear na floresta. Assim que chegamos, nos deparamos com um enorme cachorro. De repente, meu irmão começou a correr. Bem assustado, o cachorro falou: "Calma, amiguinhos, não fiquem com medo, só quero que vocês me ajudem a sair daqui." Explicando o cachorro que estava perdido. "Então, ué, você fala?" perguntou meu irmão. Bem assustado, continuamos a andar e o cachorro nos acompanhando. "Vocês estão indo para onde?" perguntou o cachorro. "Ah, meu irmão Zé, nós estamos em busca de animais perdidos. Como você andamos tanto, até encontramos uma linda arara azul, chorando pois seus filhotes caíram e se machucaram." A arara, desesperada, gritou assim que nos viu: "Por favor, pode me ajudar, meu filhote?" Respondeu Zé. "Claro que sim, dona Arara." "Obrigada, meu querido," respondeu a arara. "Muito feliz estou com minha asinha machucada, vamos cuidar de você." "Também fala, Zé." Mais uma vez, dona Arara agradece. O passeio continuou incrivelmente. Ao final da tarde, voltamos para casa muito contentes, pois salvamos os animais. Zé estava tão feliz que falou: "Amanhã quero ir mais um passeio desses." Então, viram como foi bacana a produção do André? E agora vamos avaliar a fábula do André. Na fábula do André, onde ocorreu a história? Numa floresta. Então, o título da fábula é Um Passeio na Floresta. Percebam a diferença? Que o título é um e os personagens são outros. Agora, quais são os personagens dessa fábula? É o irmão de André e o André. Nós temos também alguns outros personagens, como o cachorro feroz
e a arara. Nós vamos ter 4 personagens. Uma característica muito importante, esses animais falam. Então, mais uma vez, os parabéns para o aluno André, da Escola Municipal Santo Ives, do 4º ano, e a professora Josilma Cristina, também do 4º ano. Agora, vamos a um recado importante. Ler é muito importante. Na hora de produzir, quanto mais a gente ler, mais ideias a gente vai ter, mais palavras nós vamos conhecer. Então, na aula de hoje, quero deixar também para vocês a importância da leitura. É sempre bom a gente pegar um gibi, alguns livros legais que tenham também figuras que a gente possa também entender. E alguém vai dizer, tia, mas eu não sei ler ainda. Mas você sabe ler as imagens, sabe entender. E é assim que se vai aprendendo. É assim que vai aprendendo também a produzir. Então, ler é muito importante. Família e escola devem caminhar juntos. Por quê? Quando a família acompanha a criança no desenvolvimento, tudo vai sair melhor. Então, estamos nesse período que não podemos estar na nossa sala de aula, mas a sala de aula está indo até a sua casa. Então, aproveite muito esse momento. Aproveite a dedicação dos professores, os professores da sua escola também, que com certeza estão enviando atividades, estão enviando aulas. Você não pode ir à escola, mas a escola está indo até você. Então, continue seus estudos. A família chega ali pertinho também para auxiliar, para ajudar. E vamos continuar cuidando da nossa saúde para que em breve a gente possa retornar para a nossa sala de aula. Então, muito importante o uso da máscara, o uso do álcool. Enquanto isso, a gente vai se encontrando por aqui. Então, até a próxima aula. Espero que a gente se encontre em breve. E foi um prazer imenso estar com vocês. E vamos nos encontrar ainda muito mais. Lembrem sempre de revisar os assuntos, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de português do 4º ano com a professora Milena Cavalcante. Um abraço carinhoso para vocês e até a nossa próxima aula.